No vídeo de hoje, você vai conhecer a nossa nova impressora UV. Esse equipamento se trata de uma atualização, um upgrade que a gente fez do equipamento anterior, que a gente trabalha já tem aí praticamente 3 anos, e eu convidei o Bruno da ACAD para vir aqui trazer informações mais técnicas. Então, até o final do vídeo, você vai ver todas as informações referente a esse equipamento, é um UV de mesa plana, e você vai ver também um pouquinho das mídias, dos materiais que a gente imprime aqui nesse equipamento. Vou deixar o Bruno se apresentar, ele está com a gente aqui acompanhando a instalação. É a primeira vez que a gente recebe o Bruno, mas a ACAD já é uma parceira há mais anos e tem sido uma experiência muito boa. A gente poder trocar, conversar e também aprender com o conhecimento dele. Oi, Luana. Em primeiro lugar, queria agradecer vocês por terem aberto as portas da sua empresa para mim, para o Thiago, para a ACAD. Já pela segunda vez, já é o segundo equipamento. Para quem não sabe, a Luana ela já trabalha com a gente desde da aquisição da nova Jet Revolution modelo 1, que utilizava, na época ainda utilizava até ontem, né? A cabeça F1080, que é a irmã da XP600. E agora ela encerrou esse ciclo e queria subir de patamar. Aí a gente, como é parceiro, ajudou de todas as formas para ela trocar o modelo Revolution 1 com a cabeça F1080 para o modelo Nova Jet Revolution 2, que é um salto quântico tanto em qualidade mecânica quanto qualidade de eletrônica de cabeça de impressão, Luana. Se você me permitir, eu posso dar uma explicação rápida, principalmente qual era a diferença do modelo Revolution 1 para o modelo Revolution 2, que tem vários detalhes que muita gente, quando vai procurar uma máquina UV, ela faz perguntas muito não tão importantes do que deveria, né? Muita gente liga e pergunta assim, qual é o tamanho da mesa, qual é a velocidade da impressora, né? Qual é o tamanho de altura que ela imprime, e acabou. E acha que é só isso. E aí que começam os problemas. A pessoa começa a comparar uma máquina de impressão como se fosse a banana. Aí o cara vai atrás da banana mais barata da feira. E depois que vem a descoberta que não é banana, é uma impressora. E esses pontos que eu gostaria de passar de uma diferença tecnológica da Revolution 1 para a Revolution 2 e também explicar por que a ACAD cada vez vai evoluindo mais os equipamentos, tá? O primeiro ponto central da atualização da Revolution 1, que ela tinha da 9060, era a cabeça, que era a F1080, que é a cabeça oficial que vendida separado, chamam de XP600, que é a não oficial. A XP600 eles arrancam de impressora e vendem. A F1080 já vem direto da Epson oficial. Tá? A cabeça que tem na Revolution 2, esse modelo 9060, usa a cabeça I1600. E ela é configurável até 3 cabeças. Você pode botar só o colorido, ou o colorido mais o branco, ou o colorido mais o branco e o verniz. Tá? E por que o verniz cada vez está se popularizando mais? Porque esse equipamento ele também é fantástico para fazer a impressão do DTF UV, coisa que não existia quando ela comprou, na época, a Revolution 1, apesar da máquina dela também aceitar o verniz, só que hoje a demanda do verniz tem ficado cada vez mais importante, porque, por incrível que pareça, imprimir DTF UV na máquina flatbed é um sistema muito mais simples e mais tranquilo até do que as máquinas projetadas para fazer o DTF. Tá? É muito menos arriscado, muito menos perigoso de embolar material na máquina, é muito mais simplificado e muito mais preciso. Tá? Essa máquina, tal como a anterior, usa a eletrônica da WPrint, que é a eletrônica mais superior hoje que tem na China em relação a impressoras UVs. Ela consegue modular a waveform por cabeça, ou seja, é a única máquina hoje que eu conheço no mundo, não sei se existem outras, mas que eu conheça não, que você pode botar uma waveform para o branco, diferente da do colorido, diferente para a do verniz. Porque quem não sabe, a waveform é o que modula a energia da cabeça de impressão, ou seja, como a cabeça vai disparar. E essa modulação, às vezes, é necessário mudar porque a viscosidade do verniz, do branco e do colorido podem ter uma pequena diferença. E aí você pode
via controlador da máquina, fazer ajustes fantásticos para tirar o melhor de cada tinta, principalmente do branco e do verniz, que precisam de uma camada muito maior do que a do colorido. Você pode botar o Waveforms que dispara um ponto um pouquinho maior, que dê uma cobertura um pouquinho melhor, coisa que as máquinas dos outros modelos não têm. Outra parte... Pode. Até lembrando, né, que a gente estava brincando aqui durante esses dias, porque nós fomos pioneiro. Há 2 anos atrás, a gente fez teste na impressora anterior e aí conseguimos um jeito que ainda não era o ideal, mas a gente já trabalha com o DTF-UV. E estamos muito empolgados porque essa atualização vai levar para outro nível. Daqui a pouquinho, até o final do vídeo, vocês vão ver teste de impressão que a gente fez em produtos, a qualidade de impressão, a qualidade do verniz, e é muito interessante a gente ter esse papo, porque eu aqui do meu lado como cliente, eu vou falar, ó, realmente é mais rápida, a qualidade é melhor, essas questões que a gente vê nitidamente pelo dia a dia. Mas olha que riqueza de informações de cunho mais técnicos e que é muito relevante na hora de tomar a decisão, né, Bruno? Como você falou, não é igual comprar uma banana, e isso daqui é um equipamento que ele precisa dar retorno, né? Eu sempre brinco que máquina parada é prejuízo. Então, a gente coloca o equipamento e o objetivo é você levar o melhor para a sua empresa e garantir também que vai ter um retorno. E um outro ponto que a gente estava falando era justamente sobre custo-benefício, que a ACAD traz equipamentos com um preço muito justo, que é acessível, mas com também qualidade, com confiança, e como que isso é importante na hora das escolhas. E aí vamos continuar para o Bruno poder explicar mais para a gente. A gente estava até conversando ontem sobre isso. A ACAD hoje tem uma missão muito bem definida. Nós queremos trazer os equipamentos que tenham um custo excelente, mas que tenha uma qualidade e uma confiabilidade muito boa. Trazer equipamentos maravilhosos, só que são muito caros, que poucas pessoas podem comprar, não é o interesse da ACAD. O que nós queremos é que cada um que trabalhe duro, que trabalhe sério, tenha a possibilidade de comprar um equipamento e vai evoluindo junto com a ACAD, junto com a linha de modelos que a ACAD tem. Isso para a gente é muito importante. Eu brinquei com ela. Achar equipamento bom na China é muito fácil. Agora, bom e com bom preço, aí é outra história. Aí o trabalho é bem mais difícil. E na época que a gente estava escolhendo, né, a nossa primeira impressora UV, é bom que a gente vai batendo papo e saindo do assunto, mas foi um... Mas, e ainda pega 2 que falam, né? Pouco, né? Mas a gente estava falando aqui sobre a época que eu estava escolhendo o equipamento. Eu pesquisei muito, eu testei várias marcas e era assim, algumas iam me gerar economias que não valeria a pena, porque eu teria um equipamento muito inferior, e isso é nítido até em testes práticos que a gente faz. E outras já era totalmente fora do nosso negócio, da realidade financeira do nosso negócio para o investimento. Então, como que na hora de investir também é importante achar esse equipamento ideal, que vai atender a necessidade, mas também não é a qualquer custo no sentido de preço. A gente também precisa de comprar algo que seja realmente de valor para valer a pena. Exatamente isso, Luana. Eu brinco lá na ACAD o seguinte: você pode até achar equipamento mais barato que o nosso, mas pode ter certeza que não vai prestar. Dentro dos equipamentos da ACAD, da linha, todos são extremamente confiáveis, são muito bons e sempre um custo imbatível. Mas a gente nunca abre mão. Se o equipamento não for extremamente confiável, não for muito bom como um equipamento desse, a gente não vende. Porque vender preço e depois ter dor de cabeça, para mim, não interessa. A gente já tem problema demais no dia a dia de empresário, né? Então, se criar um problema adicional, isso não interessa. E aí, Bruno, o que mais que muda de um equipamento para outro? A gente estava falando das diferenças. Então, vamos lá. É que eu não posso me empolgar, senão o vídeo dura 1 hora. Vamos por parte. Vamos lá. Eu estava falando sobre a eletrônica da WPrint, que era uma eletrônica muito mais evoluída do que o normal. A sua máquina antiga também usava essa eletrônica, só que essa versão, além de ser de outra cabeça, ela é a versão 2.0 dessa eletrônica. Então, o controlador dela permite que nós, da engenharia, conseguimos modificar quase qualquer coisa dentro do equipamento, sensores, etc. Uma coisa que nenhuma outra eletrônica permite. Então, a evolução da máquina não foi só na parte mecânica, mas a eletrônica do mesmo fabricante está evoluindo junto.
e isso vai tornando maior os recursos que nós temos disponíveis, como o caso que eu me referi aqui da Waveform. Fora que essa placa ela é separada em dois módulos na placa-mãe de interface, que evita queimar partes importantes de uma placa caso ela venha a ter algum surto elétrico. Tá? Agora, outras coisas referentes ao equipamento. A cabeça i1600 em relação à F1080, ela de cara vai te dar 33% a mais de velocidade, porque ela é 33% maior no comprimento dela. Só que ela não dá só 33% a mais de velocidade, porque a cabeça F1080 e XP600, ela tem uma densidade de nozzle mais baixa. E como a tecnologia é da geração 2 da Epson, não é da geração 3, os pontos não disparam com a mesma precisão. Então, para você obter aquela qualidade, sem mancha, lisinho, você é obrigado a passar mais vezes e aumentando o número de passadas para não dar mancha, para dar uma boa cobertura. Então, no mundo real, a cabeça i1600 em relação à F1080 é basicamente o dobro da velocidade. Talvez a Luana já tenha começado a perceber a diferença do mundo real de uma cabeça para outra. Não é que a cabeça F1080 é ruim, a XP600 é ruim, só que é uma cabeça de outra categoria. E o preço também é diferente, é uma cabeça mais barata. E a É como se fosse o carro, né? A gente tem carros de categorias mais, né, comerciais, preciso de um carro econômico, vou usar um carro para bater e preciso do primeiro carro ali de entrada. E depois equipamento também é assim, a gente tem diferentes linhas para poder trabalhar e evoluindo, e cada dia que a tecnologia avança também vão chegando novas linhas. Exatamente isso. Como tudo na vida, tudo é proporcional ao quanto você paga, né? Não existe milagre. Mas a cabeça i1600 ela chega o mais perto do milagre possível, porque ela é mais cara sim do que a F1080, só que ela é quase metade do preço da i3200. E o milagre ocorre que entre a cabeça i1600 e a i3200, em velocidade e qualidade não há diferenciação. E as pessoas ficam me questionando sempre, mas a outra tem o dobro de nós, eu tenho o dobro de nós. Tem o dobro de nós, mas não tem o dobro de tamanho. Então a velocidade fica a mesma. A única limitação da i1600 em relação à i3200 é que se você for imprimir em duas passadas, ela vai faltar cor. O vermelho não vai ficar vibrante, não vai ficar aquele vermelho do refrigerante e tudo mais, mas como ela está no mundo real, não no Fantástico, no mundo do Bob, não existe praticamente ninguém que imprime em máquina UV ou exsolvente abaixo de 4 passadas. Então, o benefício da i3200 é um benefício que no mundo real praticamente ninguém usa, que é o fato de imprimir em 2 passadas, porque por mais que ela consiga disparar mais tinta, a cabeça i3200, você vai ter os problemas inerentes às marcas, às bandas de impressão, vai ficar a impressão riscada. Pode ficar com a cor boa, mas você vai ter um trabalho que não é o suficiente para entregar. Principalmente aqui, que só se trabalha com qualidade, né? Então, o benefício da cabeça i1600 é fantástico, porque ela não é tão barata quanto a XP600, ok, mas ela... A qualidade dela também. E aí é o ponto principal. A cabeça XP600 e F1080, ela é barata por um motivo. Ela não dura muito. Isso é um fato absoluto, ninguém nunca esconde isso. Tá? O tempo máximo que ficou aqui foram 7 meses, mas era sempre de 6 a 7 meses, podia contar que a cabeça chegava na hora de trocar. E agora a gente vai dar esse avanço também, porque às vezes a cabeça de impressão desse equipamento ainda não é a mais cara, mas é um custo um pouco maior. Mas olha a durabilidade, peraí que o Bruno vai contar. Essa é a melhor parte. A cabeça F1080 e XP600, ela usa componentes internos mais baratos e por isso ela é mais barata. Então, eu falo com o pessoal que o problema da cabeça XP600 e F1080 não é que ela é lenta ou porque a qualidade é ruim, que não é, a qualidade dela também é boa. Agora, um componente eletrônico dela, do nada, pode vir queimar. Aí você tem lá 6 canais, um para o preto, 2 para o cian, 2 para o magenta, um para o amarelo. Do dia para a noite, você pode ligar a máquina um canal inteiro ou 2 canais inteiros, pode ter queimado eletronicamente. Não é entupimento, não é nada disso. É o componente interno que estragou. Tá? Então, o que dá um pouco de trabalho de utilizar a cabeça F1080, XP600, é que a troca fica mais regular. Aí um belo dia você está tudo tranquilo e tem que trocar a cabeça. Aí começa, aí vai lá, troca. E a ideia não é o usuário ser técnico, né? É só fazer isso eventualmente. Esse problema de os componentes eletrônicos queimarem, um canal inteiro queimar, como no caso da cabeça F1080 XP600,
ele não acontece na I3200 nem na I1600. A cabeça vai estragar se você colidir ou se depois de 1, 2, às vezes 3 anos, o nozzle der fadiga, começar a estragar um ou outro nozzle, começar a esfumaçar, a defletir, o que é comum das cabeças depois de um tempo. Então, a estimativa, normalmente, aqui no colorido, a cabeça I1600, tal como a I3200, dura em média 2 anos. Tá? Pode ser menos, pode ser mais, dependendo do uso e da sorte. O branco tem uma estimativa um pouco menor, porque é uma tinta mais agressiva. Na composição do branco, você tem o óxido de titânio, que é o que faz o pigmento ficar mais pesado, decantar no tanque, ter que ter batedor no tanque e tudo mais. Mas só a confiabilidade da cabeça, que do dia para a noite você não vai ligar e vai ter um canal queimado, faz muita diferença. Conta aí a sua experiência com isso. Não, verdade, porque muitas vezes, por mais que não é algo tão complexo trocar a cabeça com o tempo, né, que a gente está com o equipamento, mas, por exemplo, um canal queimou. E aí você está no meio de uma produção, pode gerar uma variação de cor, pode gerar uma interferência na qualidade do material. E aí chegou a hora de trocar a cabeça, não tem muito o que fazer, né, Bruno? E isso acontece com maior frequência. E agora a previsão é que a gente fique aí mais de um ano sem trocar uma cabeça, se não tiver nenhuma intercorrência, que pode acontecer quando a gente está falando de um equipamento. Pode chegar a 2 anos, né? A gente num cenário ruim 1 ano, num cenário bom 2 anos. Então vamos colocar 1 ano e meio de média. Aí é uma diferença que a cabeça durar 3 vezes mais. E essa informação é muito confiável porque quando eu comprei o outro equipamento da ACAD, a estimativa era 6 meses. Eu cheguei a fazer 7 meses com uma cabeça. E isso realmente, para quem tem um volume, uma dinâmica de trabalho constante, é muito importante. Bruno chegou aqui, os primeiros testes, eu falei, pera aí, gente, vamos já rodar um material e dali a pouquinho o outro, né? Então é um equipamento que pra gente, se ficar parado, faz falta. Exatamente. Quanto menos dor de cabeça o equipamento der, mais dinheiro as pessoas ganham, né? Então, continuando a evolução de um equipamento para o outro, a gente pensou em algumas outras coisas. Eu vou para a parte mecânica, mas eu vou falar dois detalhes que eu acho interessante. Geralmente a máquina 9060, ela é uma máquina compacta para você colocar em lugares normalmente que não são muito grandes. Então, no caso aqui, é uma loja de rua, é uma loja relativamente grande, mas ainda é uma loja, não é um galpão gigante que tem espaço sobrando. Então, o equipamento por si só, por menor que ele seja, ele já ocupa um espaço razoável. E a gente foi evoluindo na seguinte questão. Esse equipamento aqui, a gente conseguiu uma lâmpada UV de alta qualidade, com uma durabilidade estimada muito boa, com refrigeração a ar, em vez de ser refrigeração a água. Além da vantagem de você não ter que ficar se preocupando em limpar, trocar água, etc., você tem uma grande vantagem que você elimina o chiller, que é um trambolho desse tamanho, que fica fazendo zoada lá no ouvido e é mais uma coisa para estragar. Então, as lâmpadas, elas estão aqui. Essa aqui é a lâmpada de cura principal e essa aqui é só do verniz separado, que o verniz precisa de uma lâmpada separada. Então, aqui está resolvido o problema. Não tem mangueira d'água, não tem chiller, não tem nada. Isso vai tornando o equipamento mais compacto. Você precisa de menos espaço para disponibilizar no seu local. E, adicional, a mesa de vácuo funciona com ventoinhas debaixo dela, se não me engano, tem 8 ventoinhas essa máquina, para também evitar a necessidade de um compressor radial, que é aquela bomba externa de vácuo que faz um barulho ensurdecedor, e eu acho que é inviável para uma máquina desse tamanho você ter um compressor radial. As nossas maiores 1610 e 2513, elas vêm com compressor radial industrial, só que o cliente é obrigado a pegar o compressor, colocar fora do ambiente de trabalho, porque é inviável você trabalhar com compressor radial no seu ouvido. Tá? Então, além de você não ter essa preocupação de fazer buraco na parede, passar compressor para o lado de fora, você economiza mais espaço, tornando o equipamento quase como se fosse uma impressora doméstica, apesar de ser uma impressora industrial. Isso ajuda bem quando o cliente tem limitação de espaço, que é quase todo mundo, né? Que espaço hoje é caro, né, Luana? Espaço
espaço hoje, eu sempre falo, né? Por que máquina parada é prejuízo? É pelo espaço, porque espaço, metro quadrado hoje é valor também, e é pelo custo operacional, né? Porque sempre a gente tem que avaliar tudo isso. E aí eu reparei, Bruno, que até a quantidade de fios, por não ter a bomba d'água e tudo mais, atrás do equipamento também ficou bem mais slim, né? O design, a mesa dela, a gente estava vendo o quanto que mudou, que agora são micro furinhos, não sei se eu posso chamar assim, mas reduziu, então é mais fácil de limpar, né? É mais fácil de manter o vácuo, o design dela ficou também bem moderno, bem elegante, tá chamando a atenção aqui, todo mundo que entra, olha, tem equipamento novo aí dentro. Exatamente isso. A máquina também vira um instrumento de marketing. Olha o maquinão que a Luana tem lá. Caraca, o negócio lá é firme, né? Bruno, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se o pessoal lá da ACAD te contou isso, mas a outra UV, na época que a gente trouxe para cá, na nossa região, assim, ainda não tinha uma de mesa. A gente fez uma festa de inauguração. Para os clientes virem, para os clientes virem conhecer. E foi um sucesso. E aí a gente já imprimia as coisas na hora. E é assim, né? Você investe no seu negócio também e você tem que aproveitar esses investimentos para divulgar o nome da sua empresa, porque isso nada mais é do que a gente levar confiança, tecnologia e qualidade para os nossos clientes, né? Eles gostam de ver isso, gostam de ver que a gente está inovando, que a gente está seguindo as tendências de mercado. Exatamente, Luana. Vender é uma arte e propaganda é o coração da venda. Então, seja para vender máquina, seja para vender serviço, como a Luana, se você não trabalha a área de marketing, você se afunda. E marketing precisa de instrumentos. Isso aqui é um ótimo instrumento de marketing. Você filma, você chama o cliente olha, sente firmeza. Não, pode mandar para lá que eles têm equipamento que vai dar conta do recado. Isso é muito importante. Tô lembrando de outra aqui. Teve uma cliente uma vez que ela trouxe uma pedra pra gente poder imprimir. Ela queria personalizar a pedra. E era uma pedra plana, lisinha, e aí a gente falou, ok, vamos testar. Aí a cliente pegou e falou assim, vocês imprimem até em pedra. E isso virou slogan, acredita? Imprimimos até em pedra. A gente brincou depois por muito tempo com a frase da cliente. É muito bom. As máquinas UV, não só a nossa, qualquer máquina UV, cama plana, ela é um canivete suíço, né? Você sabe o básico que ela faz, mas sempre aparece coisa que você nem imagina que vai fazer. Mas continuando as vacas frias aqui, Luana, vamos para um detalhe antes da parte mecânica, é que como toda máquina da CAD, 100% das máquinas da CAD, elas são abastecidas com um bulk, com tinta de galão, tá? Não tem chip, não tem nada, que nem as máquinas japonesas que te amarram. Tá certo? Tem até o cara da capa agora. Olha aí, A primeira tinta assinada do Brasil. Só alguém que confia muito bota, né, uma assinatura nela, né? O abastecimento. Isso. A gente vai fazer direto daqui. Exato. A máquina tem um sensor em cada subtanque, então assim que a máquina detecta que a tinta baixou, ela manda um aviso sonoro e um aviso luminoso. Você vê qual é a cor que está acabando pelo aviso luminoso e abastece de tinta. Então, você não fica preso ao fabricante da máquina por obrigação, que nem os fabricantes japoneses e americanos adoram fazer. Você compra a máquina, aí ela vem com um chip, aí o cara te trata mal, você quer mudar de tinta, você não pode porque tem um chip, tem isso, aquilo. A gente tem que tratar muito bem o cliente, senão o cliente dá as costas para a gente e compra tinta com o concorrente. E fora a questão do custo da tinta também, né? Porque isso é uma informação muito relevante, porque o custo da tinta do equipamento, ele pode ter variação. Então, quando você está com o equipamento e a gente tem na outra loja um equipamento com essa realidade, que você está mais preso a um fabricante, isso acaba sendo um ponto negativo no sentido de que não tem muito o que fazer para diminuir o custo de impressão que está diretamente relacionado à tinta em si. Eu sempre acredito com uma relação saudável. Se você é obrigado a amarrar o cara eletronicamente a sua tinta ou as suas peças, etc., isso é um mau sinal para você, porque ele vai ser seu dono. A máquina você adquire a licença de uso, mas ela não é sua, já que você só pode sobre chip, sobre pena de isso, daquilo. Então, tirando a questão da tinta, que a gente não faz nenhum tipo de amarração, porque a gente confia que o nosso trabalho é bem feito,
A vantagem também de uma máquina que vem da China é que ela usa muitas peças padronizadas. Por exemplo, se o motor do eixo Y dessa máquina quebrar, se o do eixo X quebrar, etc., eu tenho. Mas se o cliente quiser comprar lá pelo AliExpress, etc., vai ver o modelo do motor, vai conseguir comprar igualzinho. Então a gente não amarra nas peças, a gente não amarra na eletrônica, não amarra na tinta. A relação tem que ser saudável, porque o intuito da máquina é fazer dinheiro. Então a gente quer ganhar dinheiro na venda da tinta, de forma honesta, e na venda do equipamento. A gente não quer, na hora da dor, que é a peça, etc., ficar forçando a barra, querendo cobrar preço mais caro, que a gente até, se quiser, o cliente pode comprar em qualquer lugar que ele encontrar, porque são tipos de peças relativamente padronizadas, diferente das máquinas japonesas e americanas, que tudo é só dele, você não encontra em lugar nenhum, e se o cara pegar no motorzinho desse tamanho e cobrar 12 mil reais, você vai ter que pagar, porque só tem neles, etc. Esse tipo de coisa o mercado força a não pesar na mão. Se você achar que o preço do motor está caro, você vai lá na internet e igualzinho compra. Então, isso dá uma tranquilidade maior para quem compra o equipamento, não fica amarrado dessa forma. Agora, uma diferença brutal da Revolution 1 para a Revolution 2 foi a precisão mecânica do equipamento em relação um ao outro. Tá? A Revolution 2 ela usa um fuso de esfera com castanha para a movimentação do eixo Y. Isso dá precisão de 0,015 milímetros de erro, ou seja, uma precisão praticamente total, falando-se de impressora. Além disso, ela tem guia linear no eixo Y, 2 guias lineares no eixo Y e no eixo X. E onde as guias são colocadas, são aparafusadas, é usinado, Luana. Está vendo isso aqui? Sim. Todo esse eixo Y foi colocado numa fresadora, que é tipo uma furadeira gigante, e vai comendo o metal de forma a deixar ele totalmente plano, para que depois você possa fixar a guia linear. Praticamente, poucas máquinas hoje no Brasil têm essa preocupação de fazer o que eles chamam de processo de retificação, porque quanto mais reto isso aqui fica, melhor a qualidade da impressão, porque o ponto cai mais certinho no lugar que ele deveria cair. E aí eu brinco, tem muita máquina genericona no mercado que as pessoas, quem vende nem tem ideia que isso aqui existe. Então, como esse projeto é um projeto em 2 mãos, eu fiz o desenho, o chinês modificou até a gente chegar nesse denominador aqui, eu sempre exijo que todo lugar onde tem a guia linear, que vai mover o carro ou vai mover o eixo Y, tá, seja retificado. E aí, quando as pessoas vão lá na feira ver a impressão da nossa máquina e ver a do concorrente, ele fica, pô, mas tá diferente. E a pessoa acaba não compreendendo exatamente de onde vem essa diferença. Mas no final eles conseguem perceber a diferença e acabam, na maioria das vezes, sempre preferindo a gente. Isso é aquele ponto que a gente estava falando ao longo desses dias, né, Bruno? Que a CAD, ela participa dessa construção do equipamento e também das melhorias para as futuras máquinas, para as próximas edições, né, para as próximas linhas. Então, ela participa disso junto com o fabricante. É uma construção. E isso é bem interessante, porque tendo essa vivência real do dia a dia, é possível ser muito mais assertivo e trazer algo que é mais personalizado, né? Atende às demandas, assim, do que eu precisei melhorar para chegar nesse resultado. Exato, Luana. Então, eu brinco assim, todas as máquinas da CAD, elas não nasceram do jeito que está na China. Todas as máquinas, ou elas foram modificadas, ou elas foram desenhadas por nós. Tá? No caso da UV, a UV Revolution 1 foi uma máquina que tinha já na China e a gente modificou, e a Revolution 2 já veio meio que para o zero, né? A gente viu todos os pontos bons e ruins e lançou a Revolution 2, já um desenho praticamente da CAD. Lógico que teve participação da fábrica, eu desenho aqui, mando para lá, ele manda de volta, ó, isso aqui você exagerou, não dá. E aí a gente, em conjunto, está fabricando. Então você não vai ver essa máquina em lugar nenhum do mundo, é um projeto nacionalizado. Até as nossas máquinas de exsolventes, etc., os chassis padrões, a gente vai modificando algumas coisas nele, principalmente também a eletrônica, vai modificando ela até chegar no nível que a gente precisa para ficar, como eu digo, abrasileirado. O Brasil é muito grande. A gente faz de tudo para que técnico não precise se deslocar para consertar a máquina de um lado para o outro.
a gente tenta deixar o mais fácil possível para a gente e, consequentemente, para o cliente. Porque se por telefone a gente puder enviar uma peça, o próprio cliente trocar, a gente faz. A gente não tem essa coisa engessada de outras empresas. Não, para aterrar um parafuso tem que mandar um técnico comprar passagem, né? A gente evita ao máximo isso. Só vai quando realmente por telefone não foi possível achar a solução. E isso é bem legal, ô Bruno, o nosso equipamento, desde que chegou aqui o equipamento anterior, porque esse daqui a gente está estreando nos últimos dias, mas o equipamento anterior, a gente precisou de uma intervenção técnica, assim, no sentido de fazer uma revisão ali, dar uma preventiva, foi uma única vez. Fora isso, a gente conseguiu ali no dia a dia atender, né? E também manter o funcionamento da máquina. A gente não teve nenhuma grande surpresinha, nada disso. E eu achei, até pelo tempo, os outros equipamentos que a gente tem aqui, costuma a gente demandar esse atendimento técnico até mais frequente. E foi bem interessante, porque a gente teve essa demanda e foi em uma única vez, em aí quase 3 anos. Então, né, foi bem ok. É claro que isso também depende do uso de cada um, depende de quem está operando a máquina, depende da a absorção ali também, né, de trocar uma cabeça de impressão com cuidado, um dump com cuidado, mas foi a nossa experiência, né? E eu tô aqui para trazer, consigo trazer a minha vivência prática usando o equipamento, embora eu não seja a pessoa que opere aqui dentro da empresa, consigo trazer o que o equipamento me traz de faturamento, de retorno, né, financeiro, e aí eu tô achando esse bate-papo incrível, porque o Bruno já é a pessoa que tem propriedade técnica para poder falar a respeito do equipamento em si. Loura, eu tenho que tomar cuidado, senão o vídeo dura 1 hora. Né? Realmente eu gosto de máquina, gente. Eu gosto. Eu nasci para isso. Eu gosto de fazer máquina, eu gosto de comprar máquina, eu gosto disso. Eu nasci para isso. Então eu falo com entusiasmo. Eu gosto de ver as coisas. A gente ficou aqui quase umas 2, 3 horas ontem só para calibrar de forma ao granulado da impressão ficar melhor, mais aperfeiçoado. Para muito cliente vai olhar, tá bom, mas se eu sei que a máquina chega até aquele nível, eu quero chegar naquele nível. E aí depende de precisões, de ajustes mecânicos, físicos, que aí muitos técnicos aí fora não têm paciência de fazer e tudo mais, mas eu gosto da coisa, entendeu? Então, a outra coisa que o brasileiro não gosta é de ver técnico. Ele não quer ter custo com o técnico, quer que o técnico esteja longe. E essa é a nossa missão, tentar que tenha a menos intervenção possível no equipamento. De modo geral, os pontos principais a gente passou. É um super equipamento, deu um salto quântico tanto na cabeça de impressão, a eletrônica também teve uma evolução, mesmo sendo do mesmo fabricante, e a precisão mecânica dela, o salto foi gigantesco. Agora, quem comprar a máquina usada da Luana, que a gente botou agora na picape, vai se dar muito bem. Que máquina bem cuidada, gente. Nossa, dá gosto de ver. A gente tirou toda a tinta dela, puxou a estação de limpeza, embaixo estava limpo, não tinha tinta. Ou seja, pode fazer fila de espera para quem quiser comprar aí a máquina de segunda mão da Luana, que a gente vai fazer a revisão e vai botar para venda, pessoal. Ô, pessoal cuidadoso. Quem que procura lá? Para procurar a venda das máquinas UVs, principalmente essa da Luana que eu acabei de falar, você procurar a vendedora Valéria. Ela tem 19 anos de ACAD, acredite. Tá bom? Mais uma vez, sou muito grato, tá? Uma gratidão enorme que eu tenho aqui pela Luana e toda a equipe dela, o marido dela também, ter aberto as portas para a gente, essa parceria. E a gente vai trabalhar o máximo possível para continuar honrando, tá? Problemas acontecem com todo mundo, tá, gente? A gente brinca aqui que na frente das câmeras a gente não gosta de trazer as derrotas, mas elas acontecem, tá? E não é por causa disso que uma derrota significa que a gente nunca vai resolver, nem nada disso. A gente sempre luta para fazer o melhor, tá, pessoal? E a boa vontade de toda a equipe, ela é evidente, tá? Não é só a minha, não. Toda a equipe, a Luana sabe, a gente corre para tentar atender todo mundo o melhor possível. E que essa parceria dure aí mais uns 30 anos também, que nem a CAD, que tem 37 anos agora, Luana. Isso aí, obrigada, Bruno. E acontece até com a gente, não é mesmo? Eu sempre falo que a questão do problema bom é problema resolvido. Ninguém está imune de ter problema, mas o que muda é o fato de solucionar. Agora a gente está aqui gravando o vídeo, essa madrugada eu fiquei até 2h20 da manhã
para solucionar a entrega de um cliente que deu todos os imprevistos possíveis e tinha um evento que começava às 8 da manhã e a entrega era de credencial e dos crachás e dos cordões. Então, não tem opção de não chegar, mas a gente precisa resolver e focar em solução. Eu quero mostrar para vocês depois outros vídeos a respeito do equipamento. Vou pegar ali umas coisas que a gente rodou nos testes para vocês verem. E aí, sempre que tiver uma dúvida mais técnica, vai ficar esse vídeo aqui para consulta também. Bruno, para a gente poder encerrar, uma dúvida que surgiu aqui é a garantia. Continua a mesma garantia anterior? Como que funciona esse processo de garantia com a CAD? O tema da garantia é sempre um tema delicado. Toda máquina da CAD ela tem 1 ano de garantia, menos o que passa a tinta. Onde passa a tinta tem 3 meses de garantia. Tá? Então, cabeça de impressão tem 3 meses de garantia, bomba, 3 meses de garantia. Qualquer coisa onde a tinta encosta, ela deixa de ser uma peça e passa a ser uma espécie de consumível. Tá? Agora, a cabeça de impressão, a gente também dá garantia de 3 meses. Tá? Só que é 3 meses contra defeito de fabricação, o que é diferente de um uso equivocado. O caso que a gente já conversou muito, a gente sempre foi muito resistente ao uso de verniz para quem não tem a demanda adequada para isso. O verniz ele cristaliza com muito mais facilidade. Então, se houver reflexo da luz para a cabeça do verniz, a chance da tinta endurecer na cabeça é muito grande e aí não tem o que fazer. Você não consegue desentupir, passando solvente, seja lá o que for, você perde a cabeça. E até conversei com a Luana que ela imprime muita caneta. Então, a própria mesa, o próprio trabalho de imprimir com a lâmpada afastada da superfície permite que a lâmpada tenha irradiação. Tá? Inclusive, até acrílicos mais grossos, transparentes, a borda dele irradia para tudo que é lado a lâmpada. Tá? Então, há esses cuidados que, de forma nenhuma, isso vai participar da garantia. Sim. Tá? A garantia é queima eletrônica. Realmente, por algum motivo, nós está saindo, você passa o solvente, sai direitinho, está tudo certo, mas por algum motivo ela eletronicamente estragou, isso sim faz parte da garantia. Tá? Agora, placa, motores, essas peças mecânicas brutas, etc., isso tudo é 1 ano de garantia. Tá? Beleza? Muito bom. E aí, Bruno, uma outra observação também é que o equipamento, pelo menos o anterior, agora esse a gente ainda está se familiarizando, ele não pode ficar mais que 2 dias sem ser usado, não é isso? Explica para o pessoal se é isso mesmo nesse equipamento aqui também, mesmo que seja só um teste da cabeça de impressão para poder garantir e potencializar a durabilidade da cabeça. Nesse sentido, mudou algo ou continua também a mesma coisa? Esse é o tema mais delicado de todos, né? Porque tem uma variação e é difícil você cravar, faça só isso e dê naquilo. Tá? De modo geral... Vou fazer uma pergunta difícil. Não, isso aí a gente aborda nos temas lá do Acad News, também é muito boa essas perguntas. Tudo que tem tinta, gente, não é essa, a outra, mas qualquer impressora tem tinta, não pode ficar parado. Isso é universal. Eu brinco com o pessoal, é muito fácil de entender. Tenta pintar a sua casa com pincel, tá? Terminou, deixa o pincel parado com tinta nele. O que vai acontecer? A tinta vai endurecer e vai estragar o pincel. Só que o pincel da impressora é caro, Luana. Não dá para dar mole, né? Não é em qualquer depósito que vende. Exato, tá? Então, você tem 2 caminhos. O caminho mais natural é você estar sempre ligando e usando a impressora para que a tinta circule para a cabeça. Tá? À medida que ela trabalha. Exato. Então, quanto mais se trabalhar, por incrível que pareça, quanto mais metro quadrado você imprimir, mais a cabeça dura até em tempo. Porque as pessoas têm uma tendência a querer vincular quantos metros quadrados uma cabeça vai imprimir durante a sua vida útil. Isso definitivamente não é uma equação linear, pessoal. E por incrível que pareça, quanto mais você imprime, mais vai durar também em tempo a cabeça. É inversamente proporcional ao que as pessoas imaginam. Eu imprimo pouquinho, então a cabeça vai durar muito. Não, é a primeira que estraga, porque usa pouco. Tá? Então, o sistema mais simples é sempre esteja usando, etc. e tudo mais. Fora isso, a máquina você tem como controlar para ela fazer um flash, como ela está agora, ela está ligada. Ela está aqui, a cada 3 segundos ela dá uma disparada pequenininha, quase não gasta tinta, só para continuar a tinta tendo fluxo pelo nozzle.
para quando você voltar a imprimir, não tá falhando, não tá arriscando, para evitar que toda hora você tenha que ficar dando clean nela. E fora isso, você também no controlador pode até, eu vou sair alguns dias, vou deixar a máquina ligada e você ativa a função dela fazer o clean automático, só que aí gasta bem mais tinta. De tantas em tantas horas eu quero que ela faça o processo completo de clean. Mas é uma opção para um feriado prolongado. Exato, é uma opção. E a outra opção, quando é um feriado prolongado também, que eu acho mais simples, que é menos arriscado se faltar luz ou qualquer coisa do tipo, que em São Paulo agora tem lugar que faz 4 dias sem luz, beleza, né? Você pode botar o flush de limpeza no capping e subir o cap. Isso vai segurar aí tranquilamente uns 4 dias, 5 dias de máquina parada. Tá? Mas de modo geral evite deixar a máquina parada. Eu não tenho trabalho para hoje, não tem problema. Você vai ligar a máquina, vai dar um clean nela, vai imprimir algum template e beleza, deixa a máquina ligada até o fim do dia, depois desliga. Importante é uma impressora, é um pincel, tinta resseca. Ressecou na cabeça, você perde a cabeça. A equação é bem simples. Fazendo esses processos, você dificilmente vai ter grandes problemas. Por sorte, a tinta UV é a que mais demora para ressecar na cabeça. Mas, por azar, se a lâmpada refletir acidentalmente para a cabeça, aí a cabeça estraga na hora. E na máquina UV, dependendo do tipo de objeto que você coloque, você tem uma incidência de risco mais alta, que como ela está alta, dá ângulo da luz bater e refletir. Quando ela está imprimindo num papel, no material plano, você fica a 2 milímetros da mesa. Então a luz não tem como ter espaço para refletir. Já a caneta, você tem o ângulo de ataque que permite um pouco de reflexão, entendeu? E isso é bem legal a gente ressaltar para poder encerrar, que nós, no outro equipamento, escolhemos desativar a cabeça UV, como o Bruno já tinha até explanado. Perdão, gente, a cabeça... Isso é até importante a gente ressaltar, que no outro equipamento nós escolhemos desativar a cabeça de verniz, e o Bruno tinha até explicado no início do vídeo. Se você não pegou, assiste de novo, que ele explicou sobre isso no início. E nesse equipamento aqui a gente reativou a cabeça de verniz, e acompanha aqui no canal que depois eu vou contando para vocês, mostrando materiais. A gente tem ali nos testes, produzimos caneta, produzimos verniz em foto, produzimos caderno, vamos produzir hoje 100 power banks, que vai chegar, vai ficar bacana demais. O que mais que a gente fez de teste? Fizemos acrílico também no teste. E é isso. Agora é o equipamento trabalhar. Depois eu vou mostrando para vocês também mais as funcionalidades dele no dia a dia. Bruno, quero agradecer você, o Thiago, a Valéria, a Cade por tudo. Eu estava comentando com o meu marido, nós dois, ontem à noite. A gente ficou aqui, gente, nos 2 últimos dias, até 8, 9 horas da noite, né? Desde 8 da manhã. E aí a gente estava falando, gente, como que o Bruno tem sido, ele e o Thiago já era, que ele já teve aqui, o Bruno é a primeira vez. Mas, assim, atencioso, nos passando muito do conhecimento dele, sem reter nenhuma informação. E como que esses dias foram muito importantes para nós, para a equipe aqui também que está aprendendo. Eu que agradeço. É o que eu falei para vocês. Quanto mais vocês aprendem, menos vocês me ligam. Verdade. É uma verdade absoluta. Aqui a gente explica tudo. Se quiser trocar peça, a gente explica por telefone e tal. A gente não tem esse conceito de é só meu, só eu sei. Se quiser, vai ter que pagar para saber. Não, não. Isso aí. Quanto mais a gente passa conhecimento, quanto mais a gente multiplica o conhecimento, mais a gente recebe de volta. Se você não entrega nada, não volta nada para você e você fica lá estagnado. Para mim, é fazer conhecimento, é distribuir conhecimento, que tudo que você entrega para o mundo volta para você, Luana. Mais uma vez, obrigado por tudo aí e a todos vocês da sua equipe, tá? Cada um da sua maneira vai aí transbordando na vida de outras pessoas. Obrigada, Bruno. Vou deixar aqui indicações de outros vídeos a respeito de impressora UV. Se você tiver na dúvida a respeito das mídias também que a gente já produziu, vai ficar aqui, pode assistir. Não esquece de deixar seu like, seu comentário aí se esse vídeo foi relevante para você. Creio que foi uma troca muito interessante e até a próxima. I don't know.